Olá pessoal, satisfação ter vocês aqui mais uma videoaula. E nessa aula de hoje sobre direito do trabalho, eu quero estar aqui explicando para vocês uma dúvida muito frequente em relação às gorjetas que o trabalhador recebe. Essa gorjeta, ela vai integrar o salário daquele trabalhador ou não? Montei aqui um roteiro de aula bem interessante aqui para vocês, no qual eu vou estar lendo aqui com vocês, vou estar debatendo aqui com vocês. E se você já gostou da ideia aqui dessa videoaula, já deixa teu like, se inscreve se você ainda não foi inscrito aqui no canal, se você está chegando hoje, e ativa o sininho de notificações, pessoal, que aí você vai ter acesso a todas as videoaulas que já foram gravadas aqui no meu canal. Chegou no vídeo novo, você já vai ser automaticamente informado sobre isso. Dito isso, pessoal, vamos direto ao assunto, porque aqui não tem enrolação. Vamos aqui ler o roteiro aqui que eu montei com vocês, abordando esses pontos mais importantes. E claro, se ainda restarem outras dúvidas em relação a esse tema, deixa aqui embaixo nos comentários, pessoal, que eu vou ler, vou responder, tá? Aqui vocês vão sair com todas as dúvidas de vocês devidamente sanadas, não precisam se preocupar. Muito bem, primeiramente, no início do assunto, nós temos que primeiramente definir o que é uma gorjeta. Antes de falar se essa gorjeta, ela integra o salário ou não daquele empregado, tá? Então, assim, as gorjetas, olha só, elas são uma prática comum em diversas áreas de serviço e que envolvam prestação de um determinado tipo de serviço. Então, é muito comum em bares, restaurantes, hotéis, salões de beleza e por aí vai. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é que a gorjeta, ela pode ser espontânea, tá? Quando o cliente, por livre e espontânea vontade, paga aquele determinado empregado porque gostou muito do serviço que ele prestou, ou então ela pode ser incluída em uma taxa de serviço, que é cobrado pelo empregador na conta daquele cliente e posteriormente esse valor é dividido entre os empregados. Então a gorjeta, ela pode ser ou espontânea ou ser cobrada mediante uma taxa de serviço. Outro ponto importante. Então já definimos o que é uma gorjeta, já definimos como ela pode aparecer, como ela pode se manifestar, e agora a pergunta fundamental dessa videoaula. Ela integra o salário daquele empregado ou não? E a resposta é sim. Onde está previsto isso, Dr. Bruno? No artigo 457 da CLT. Quero estar aqui lendo com vocês esse aspecto muito importante, pessoal. De acordo com a legislação trabalhista, as gorjetas integram para fim de encargos trabalhistas, e leia-se aqui 13º, férias, FGTS, INSS e por aí vai, e também a Previdência Social. Então ela vai englobar o salário para todos esses encargos trabalhistas, tá? A CLT determina que as gorjetas devem ser registradas na carteira de trabalho e refletidas nos recibos de pagamento do empregado. Então ela vai ter todos os efeitos legais e isso está previsto no artigo 457 da CLT, tá? Então, já debatemos o que é uma gorjeta, como ela se manifesta e agora a confirmação de que sim, ela integra o salário do empregado mediante esse artigo 457, tá? E agora, para finalizarmos essa primeira parte da videoaula, como as gorjetas, elas se dividem, como é feita a divisão dessas gorjetas? Tem que ter alguma previsão legal para isso, Dr. Bruno, ou não? A resposta é sim. Deve haver algum tipo de previsão, algum tipo de respaldo que venha regular esse assunto, tá? Ela pode ser dividida e regulamentada mediante uma convenção coletiva, um acordo coletivo de trabalho, tá?
mediante o regulamento interno da empresa. O que importa é que tem que ter uma fonte regulamentadora explicando ao empregado como essa divisão irá acontecer. Podem ser várias fontes, mas elas precisam estar ali presentes, tá? E vamos analisar aqui, final já do roteiro que eu montei, né? Obrigações do empregador, né? Então, o empregador ele tem a responsabilidade de registrar esses valores das gorjetas na folha de pagamento do empregado, né? Recolher encargos sobre esses valores, como, por exemplo, o FGTS, como o INSS, conforme eu falei anteriormente, e prestar contas aos empregados sobre os valores arrecadados e distribuídos. Então, tem que ter essa transparência por parte do empregador. Então, o empregador ele tem que estar demonstrando tudo ao empregado, ó, estou fazendo isso, demonstrar para ele como está sendo feito. Então, tudo isso tem que ser devidamente transparente, tá? E o empregado ele tem direito a receber essas gorjetas, exigir a transparência, conforme eu falei antes. Isso é um dever do empregador e direito do empregado, né? Então, assim, o empregador ele tem aquela obrigação para cumprir, ele tem que ser transparente, tá? Ter seus direitos trabalhistas assegurados com base na média dos valores recebidos. Então, para concluir, as gorjetas, apesar de não ser uma remuneração paga diretamente pelo empregador, elas sim possuem uma grande relevância para aquele empregado e vai fazer parte sim do salário dele. Então esse foi o pequeno roteiro aqui que eu montei, elencando os aspectos, os assuntos mais importantes sobre gorjeta, sobre salário do empregado. E agora eu quero que vocês deixem aqui embaixo nos comentários, pessoal. Querem que eu aborde mais a fundo ainda esse assunto? Ficaram ainda com alguma dúvida? Gostaram do formato dessa videoaula? Deixa aqui embaixo nos comentários, pessoal. Além disso, vai aparecer aqui em cima uma playlist de Direito do Trabalho com todas as aulas que já foram gravadas aqui no canal. Então, se você perdeu alguma aula, deixou de assistir alguma coisa, clica aqui nessa playlist, que aí você vai ter acesso a todos os conteúdos de Direito Trabalhista aqui do meu canal. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela minha videoaula aqui, por vocês terem assistido, por terem ficado aqui comigo até o final desse vídeo, tá? Obrigado pelo apoio de sempre. Deixem um like, curtam, comentem, compartilhem. E nos vemos na nossa próxima videoaula recheada de informações e atualizações. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.